Olá, minhas irmãs e meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Recentemente, tá todo mundo no Instagram postando fotos de 2016. Não sei se vocês já perceberam, mas se passaram 10 anos já de 2016. E aí, com isso, eu entrei na trend, é claro, mas também comecei a lembrar dos filmes que eu assistia nessa época. Principalmente dos filmes que eu assistia nessa época no meu notebook antigo, assim, deitado na cama. Era o momento em que eu assisti aos primeiros filmes da A24 e eu me achava muito cool por isso. Ok, finalmente estão fazendo filmes independentes, não é mesmo? Filmes de verdade, isso é cinema. E eu lembro que, revisitando a maioria desses filmes, muitos se tornaram só filmes quaisquer pra mim, assim, tipo, nada demais. Mas alguns filmes, eles ficaram comigo e, inclusive, vezes que eu revisitei eles ficaram até melhores na minha percepção. E hoje a gente vai falar sobre O Sacrifício do Cervo Sagrado, do diretor grego Yorgos Lanthimos. Recentemente, eu venho falando sobre vários filmes dele, inclusive ele vai estar no Oscar com o Bugônia. Se tu quiser ver, vai estar na descrição desse vídeo, o vídeo de Bugônia. E também, recentemente, eu falei de Dente Canino, que é um filme que traz uma temática muito parecida com O Sacrifício do Cervo Sagrado, que é algo que volta e meia surge na filmografia desse diretor grego, que é a família. A temática família e a forma com que a família no cinema dele se distribui, se apresenta. Porque esse é um diretor, né, de conforto, galera. Vocês estão ligados aí que eu só trago o melhor do conforto cinematográfico. E não poderia ser uma família, vamos lá, normal. Esse diretor, ele trabalha muito com o estranhamento, com a peculiaridade. Em Dente Canino a gente tem isso, só que é muito mais cru. É uma produção também muito mais americanizada, tanto no seu elenco, né? Tem a Nicole Kidman, tem o Colin Farrell, o Barry Keoghan. O Sunny, que é conhecido pelo Mid-90s, também fez a voz de um personagem de um God of War aí, tá ligado? Mesmo sendo uma produção americana, né? Mesmo sendo um filme da A24, o Yorgos Lanthimos mantém a estética dele, a mesma película que ele usou pra gravar Bugônia. O look do filme é impecável, a cinematografia dele, essa lente grande angular que mostra os espaços meio distorcidos. Tudo é meio que frio e clínico também. Eu falei um pouco disso do corporativismo de Bugônia no vídeo que eu fiz falando sobre esse novo filme com a Emma Stone. E assim, esse filme, gente, é de desgraçar a cabeça também. E eu acho que ele é de desgraçar a cabeça principalmente por aquilo que a gente fica esperando. A gente quer saber mais nesse mistério que envolve o sacrifício do cervo sagrado, né? O nome desse filme diz muito sobre a história também. E ele é um filme que talvez não vai entregar exatamente aquilo que tu tava esperando, porém é um grande filme e nós vamos falar sobre ele hoje. E assim, vocês vão ver que a luz vai mudar um pouco durante a gravação, porque eu tô gravando com a janela aberta, tentando aproveitar um pouco da iluminação natural. Também tem uma grande iluminação artificial aí, não é mesmo? Às vezes é bom deixar o sol entrar, tá ligado? Principalmente eu, cara, tô precisando de uma vitamina D aí. Eu não costumo gravar nesse horário, só que de manhã eu tô reservando agora pra ir pra academia, pra ler um pouco. Mano, vocês não sabem o quão muda a cabeça do gaúcho lendo, gente. Sério, a leitura é um negócio que eu tô tentando voltar na minha rotina, colocá-la de volta na minha rotina, porque eu sinto que eu penso melhor, sabe? Tô voltando a fazer coisas na minha rotina que, velho, eu tava precisando, assim, no final de 2025, eu acho que eu deixei muita coisa parada. Até a rotina é boa pra assistir filmes. Mesmo com os nossos hobbies, a gente tem que ter uma certa organização, tá ligado? Acho que isso é essencial. E é por isso que eu quero falar sobre uma parceiraça na minha rotina e aqui no canal, que é a Insider. A Insider é uma marca parceira aqui do canal e ela entrou na minha rotina de uma forma super funcional e inteligente. Tá presente comigo na academia, quando eu tô lendo, quando eu tô editando, quando eu vou andar de skate. Agora eu tô com vários projetos acontecendo, coisas que vocês veem, coisas que vocês também não sabem. E eu sinto que a praticidade que a Insider traz na minha rotina é essencial pra isso, sabe? Eu gosto muito de não ter que pensar no que eu vou vestir, mas também não quero ficar, sabe, jogado em casa, porque, mano, eu trabalho há muitos anos de home office e uma dificuldade que eu tenho é, velho, me arrumar pra trabalhar. Eu me arrumo pra gravar, eu me arrumo pra ir pra academia, mas fora disso, eu posso ficar largado em casa se eu quiser. E a Insider me ajuda muito com isso, porque eu já tenho as roupas separadas ali, um guarda-roupa quase que pronto. As roupas que eu mais uso é a tech t-shirt, pra principalmente andar de skate, fazer esporte, pra academia. Pras irmãs eu recomendo 2 peças, né? Nessa questão de começar hábitos novos. Eu tava até conversando com os moderadores do nosso grupo, eu tô incentivando todo mundo a ir pra academia. Pras irmãs tem o Perfect Top e o Skin Cropped. São 2 peças, eu diria, essenciais assim pro guarda-roupa, que tu pode combinar também com outras
outras peças. E é claro, né, gente, tanto para garantir o teu desconto, quanto para ajudar aqui o canal, tu pode usar o código João Mânica. Esse é o meu código de desconto, sempre foi, desde o início da minha parceria. Tu pode usar ele no site da Insider na hora de finalizar a compra, ou então vai na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado que lá vai ter o link. Eu quero agradecer mais uma vez a Insider por patrocinar esse vídeo e também a cada um de vocês, não só quem compra, gente, mas quem clica no link, quem dá uma olhada, quem sempre me ajuda. Não é só quem compra que me ajuda, gente. Quem clica no link, quem vê, quem se interessa, quem sabe no futuro vai comprar uma peça, já é de muita importância aqui pro canal e eu agradeço de coração. E agora sim, vamos pro vídeo. Sacrifício do Cervo Sagrado, como eu falei, é um filme que fala sobre família. Família. Talvez seja, na verdade, mais parecido com a família de muitas pessoas aí do que a gente gostaria. Ele tem um personagem que é o Martin, interpretado pelo Barry Keoghan, que ele é como se fosse um deus. Ele é percebido no filme até dessa forma, como se ele fosse um deus. Ele é um personagem muito enigmático, ele fica entre ser carismático e ser assustador. É difícil de ler o personagem do Barry Keoghan nesse filme, e eu acho que aí também tá a genialidade, tanto da atuação quanto da direção, porque o que acontece? O personagem do Colin Farrell, que é o Steven, ele é um cirurgião, ele é um cardiologista. E o primeiro take do filme mostra ele quase que fazendo também o papel de Deus, salvando uma vida. O problema é que não dá certo, tá ligado? Ele acaba matando o paciente dele, que era o pai do Martin. E aí, não fica explícito no filme, mas a gente pode, pelo menos é a minha interpretação, que a culpa tomou conta da vida do Steven, consequentemente da família dele, por ele ter matado o paciente, né? Por ele ter matado o paciente. E ele não aceita isso. Ele fica jogando a culpa no anestesista, que é o colega dele. Muitas coisas que ele faz mostram que ele vive nesse mundo guiado pela culpa, principalmente quando a gente entende que ele era alcoólatra. Tava no trabalho alcoolizado. É um médico, tá ligado? Que tá operando algo, como eu falei, que é quase considerado divino, que é o poder de salvar uma vida, mas ali é o contrário, ele acaba matando, né? O filme ele abre assim, e eu gosto muito de um plano que o Yorgos Lanthimos faz quase em todo o filme dele, que é o grande angular, pegando de cima, assim, por trás, como se o personagem fosse um The Sims caminhando no mapa. Só que é o The Sims from Hell, né, gurizada? Vocês já estão ligados. Como se fosse meio alienígena também. O filme inteiro ele se passa nesse hospital em que o Steven ele tá sempre sozinho. É difícil ver ele com a família fora da casa. É difícil ver a família junto, na verdade. É uma relação muito estranha. Talvez não tão bizarra quanto em Dente Canino, que cria uma realidade alternativa, né? Os pais malucos criam uma realidade alternativa na cabeça dos filhos. Mas é muito bizarro porque não dá pra entender o que guia essa família, sabe? Pra começar, todas as cenas de sexo são bizarras, já é comum do cinema do Yorgos Lanthimos. Quando ele chega em casa e vai ter uma relação com a Anna, que é interpretada pela Nicole Kidman, ela finge que tá anestesiada, ela finge que é uma pessoa morta na cama, ela finge como se ela tivesse tomado uma anestesia mesmo. E ela também, o Steven, né, o personagem do Colin Farrell, ele quase que não quer saber nada sobre os filhos, mas ele quer que eles tenham uma educação rigorosa, né, uma educação culta, e tem coisas que ele não gosta nos filhos que ele não sabe apreciar. Por exemplo, o filho mais novo dele tem um cabelo grande, lindo, e ele não gosta, ele quer que o filho corte o cabelo. Ele nunca tem um papo de querer saber quem são os amigos da filha, do filho, ele fica até inventando histórias pro colega dele de trabalho, aquele cirurgião, com informações que a filha traz. Mas tem alguém que ele quer muito impressionar, ou que ele quer muito agradar, que é o Martin, que não é filho dele. Então no início do filme ele vai conversar com aquele cirurgião e pergunta pra ele qual era o relógio que ele tava usando, que ele queria comprar um relógio igual. O cirurgião fala que é um relógio muito caro, né, muito difícil de encontrar, mas que ele tinha um contato. E aí ele passa então o contato de quem tem esse relógio, ele compra o relógio e é pro Martin. That's fantastic. Os primeiros encontros que eles têm, principalmente num restaurante ou então na beira do rio ali, quando eles estão fumando e conversando, eles são muito estranhos, porque demonstra essa relação estranha entre os dois, que ela veio da culpa, na verdade, né? O Martin ficou sem pai por causa do Steven, e ele meio que tenta preencher esse papel. E aí o filme fica bizarro mesmo, quando o Martin entra na casa do Steven e da Anne e das crianças, né? Ali eu acho que é o início da queda, que é quando ele começa a entrar na família, e a menina fica apaixonada por ele, o garoto ele tem um interesse muito grande pelo Martin, mas por coisas bem bizarras, assim, bem características do cinema do Yorgos, que é, por exemplo, a quantidade de pelos que ele tem no corpo, né, porque ele não tem ainda, né, não começou a nascer os penteiros, ele não tem aquilo, então, tipo, é um estranhamento pra ele, e o pai dele, ele fala que o pai dele é um cara cabeludo, pô, tu é quase tão cabeludo quanto meu pai, tem muito desse estranhamento realmente das relações, por exemplo, porque o Martin tava naquela casa, né, por mais que ele era filho
filho do cara que morreu na mesa de cirurgia com o Steven. Não tinha nenhum motivo pra ele estar ali, né? Não, é como se ele não se encaixasse naquela família, que já é uma famíliazinha, né? Vocês estão ligados. O que acontece é que o Martin começa cada vez mais a fazer parte da vida do Steven e também dos filhos. A garota, né, a Kim, ela começa até a querer namorar ele, a passar um tempo com ele. E todo o tempo que ela tá passando com ele é como se ele fosse um super-herói. Se tu for analisar o jeito que é filmado, né, tudo em câmera lenta, ele numa moto. E a figura dele fica ainda mais estranha quando ele tenta fazer com que o Steven se aproxime da mãe dele. Então, quando ele foi aquele dia na casa do Steven e viu que ele vivia numa casa rica, que ele era um cara de muitas posses, o Martin já vem de uma parte muito mais suburbana, pobre da cidade. Ele mora numa casa muito mais simples. E aí ele convida então o Steven pra passar um jantar lá. E a mãe do Steven tenta de qualquer forma ter uma relação com o cara. E ela fica falando de como as mãos dele são belas, sabe? O que também me faz pensar que talvez o marido dela era um cara que trabalhava em algum trabalho braçal, que daqui a pouco tinha as mãos calejadas pelo trabalho. E o Steven era aquele cara que, pô, era médico, né? Ele era quase que um maestro, um deus realmente. E ele usava as mãos limpas pra fazer o trabalho dele. Tem uma cena que ela começa a morder a mão dele, como se ela tivesse, sabe, tentando se apossar do cara. E ele não é infiel à esposa, ele volta pra casa, ele sai. Só que o Martin, então, de certa forma, quer se vingar do Steven. E aí vem uma parte do filme, ela não tem uma explicação e não vai ter até o final, que é uma certa maldição que cai sobre a família. São 4 estágios, né? O primeiro é a paralisia. Os filhos, primeiro o garoto, ele começa a perder os movimentos na perna. Então o segundo estágio seria a falta de apetite, que levaria à inanição. O terceiro estágio seria o sangramento pelos olhos. E o quarto estágio final seria a morte. Esse seria o processo dessa espécie de maldição que o Martin vai jogar na família do Steven. Ele logo de cara já acredita no Martin, ele não fica duvidando que aquilo é uma mentira, porque os fatos estão ali e o filme em si não duvida daquilo. O garoto então começa perdendo o movimento das pernas, ele não consegue levantar de manhã, os pais ficam chamando ele, mas ele não consegue descer. E aí ele vai então pro hospital, às vezes ele até consegue de novo caminhar, mas ele perde no meio do caminho o movimento. E aí ele fica então internado, né, com uma sonda, porque ele não quer comer. Só que o pai, ele quer que aquilo se resolva, sabe? Então ele pega uns donuts, por exemplo, e fica enfiando goela abaixo do garoto, mas ele não quer comer, sabe? Eat it. You have my permission. You have our permission. It's okay for him to eat a donut, isn't it, Anna? Yes, of course. Até tem uma cena que é muito bizarra e ela até pode passar meio desapercebida, que é quando ele tá no hospital com o filho, e aí ele promete pro filho, olha filho, eu vou te contar um segredo, se tu não conseguir contar um segredo tão bizarro quanto o meu, a gente ganha, eu ganho, né? E aí ele conta uma história bizarra envolvendo masturbação e o pai dele, a infância, sabe? É bizarro. E o garoto não tem nenhum segredo pra contar, porque realmente ele não tem, ele é puro ali, tudo que poderia ele já falou pro pai, ele não tá fingindo, então é uma maldição realmente, saca? E aí a filha, então, também começa a perder os movimentos e ela vai pro hospital. Tem um momento, acho que é uma cena chave, assim, pra mostrar essa questão da divindade do Martin, que é quando ela tá no hospital e aí ela, do nada, consegue levantar e vai até a janela, ela atende o telefone e o Martin tá falando com ela no estacionamento. Só que quando a mãe vai olhar, não tem ninguém no estacionamento e a filha volta pra cama e perde de novo a habilidade de caminhar. Então o Martin é quase como se não existisse, de certa forma, sabe? O filme também dá às vezes essa percepção, essa possibilidade de interpretação de que ele na real não existe, ou então ele é onipresente. Bom, e não é só a relação da família que é muito bizarra, fria e assim, Freud se deleitaria nessa família, não é só isso. A relação da família com aquele anestesista, né, com os amigos que eles têm é muito estranha. Pra vocês terem uma ideia, tem um momento em que a Anna, né, que é a interpretada pela Nicole Kidman, ela quer descobrir então se quando o marido tava fazendo aquela cirurgia no pai do Martin, ele realmente estava bêbado. E aí o cara fala basicamente, olha, se tu me fizer aquilo que a gente tinha conversado lá naquele dia que tu foi na minha casa e tal, posso te contar, né, enfim. E aí ele conta, então, que o Steven naquele dia tinha tomado 2 doses logo pela manhã antes de fazer a cirurgia, então ele tava bêbado. E, basicamente, a Anna, ela masturba ele embaixo de uma ponte dentro do carro. Essa é só uma das cenas, assim, que ela causa estranhamento e ela tá ali, é só por isso. Não tem nada que vem disso, não é como se o personagem do anestesista também fosse um personagem chave pra essa trama, não é isso. Eu acho que ela tá ali realmente pra mostrar que essa família, mano, peculiar. They're gonna see us from outer space.
outer space, light it up. A gente fica sabendo pouca coisa sobre os filhos. A menina, principalmente, que ela toca num coral, né? Que ela tá aprendendo a cantar. Ela gosta bastante de cantar. Só que é engraçado que quando ela tá cantando com o pai, ela canta músicas clássicas, né? Ela canta com técnica. E quando ela tá com o Martin, ela canta uma música que ela gosta. O garoto também, ele gosta do cabelo dele, mas ele quer agradar o pai. Então tem um momento em que ele pega e corta o cabelo, né? E chega no pai dele pra mostrar, olha, pai, eu cortei o cabelo, agora pode ser que você goste de mim. E a garota também, ela tem uma relação estranha com o Martin, porque ela gosta dele, ele gosta dela, mas tem uma cena em que ela meio que imita a mãe, sabe, deitando nua na cama, como se ela tivesse anestesiada. Então dá muita interpretação por que pode ter acontecido no passado, ou o que acontece nessa família. Tem um momento em que a Anna vai falar com o Martin, então, na casa dele, depois de descobrir que ele queria fazer com que o Steven ficasse com a mãe dele, sabe, que eles fossem uma família. E aí ele tá comendo um macarrão, cara, essa cena, palmas pro Barry Keoghan, que é demais, essa cena, o jeito que ele interage com a comida. Ele fala que ele sempre via o pai dele comendo e ele achava que o pai dele era muito diferente pelo jeito que ele comia o macarrão, enrolava o garfo e aí comia o macarrão. E aí ele disse que quando ele ficou mais velho e viu outras pessoas comendo, ele percebeu que, velho, todo mundo come macarrão assim, não é algo tão extraordinário. E eu acho que aí, nessa cena, nisso que ele fala, tá algo essencial pra compreensão do filme, a moralidade entre uma vida valer mais que a outra. E acho que essa cena traz um pouco isso, assim, pô, meu pai, ele era igual a todo mundo, poderia ter sido outra pessoa. E aí, assim, pra parar com essa maldição, o Steven vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que escolher qual filho vai morrer pra que a maldição pare e não morra toda a família. E aí entra também um mito grego. Digamos que o filme é sobre esse mito grego, ou pelo menos muito inspirado, que é o mito da Ifigênia, né? A Ifigênia, na mitologia grega, ela era filha do Agamenon na Guerra de Troia. E basicamente, resumindo muito, a Ifigênia, ela precisava ser sacrificada porque o pai dela matou um cervo sagrado. E a única forma de trazer os ventos de volta e fazer com que os navios continuassem funcionando no porto e fossem para a Guerra de Troia seria com o sacrifício da Ifigênia. Então a morte desse cervo fez com que o pai dela tivesse que fazer essa escolha entre a filha e o sucesso da guerra, ou seja, milhares de outras vidas também. O filme é basicamente isso, gente. É um pai tendo que escolher qual filho ele vai matar pra conseguir que a sua família continue. Será que isso também é possível depois de ter feito essa escolha? Basicamente, o que o pai faz é sequestrar, então, o Martin. Ele sequestra o garoto, deixa ele preso no porão. E ele tenta matar ele, tenta terminar com aquilo ali. Só que a Anna, né, a mãe, não deixa, porque ela sabe que nada vai mudar. Essa maldição, ela já aceitou aquilo. Tem uma cena que também eu acho que é muito simbólica, que é quando o Martin morde o braço do Steven, assim, pra mostrar que não é vingança, sabe? Eu não quero uma vingança. O que eu quero é que tu sinta o que eu senti. E aí é inevitável que no final do filme, os dois irmãos estão, assim, nas últimas, eles já estão paralisados, já não comem. O olho do garoto começa a sangrar, que é o último estágio antes da morte. E aí, basicamente, mano, eles criaram até um hospital na casa. O garoto começa a sangrar pelo olho e eles têm que fazer uma escolha que é qual vai ser o assassinado, né? Qual filho vai ser morto. O pai, ele quer lavar as mãos dele até nesse momento, porque ele não quer escolher. Até tenta ir pra escola, perguntar pro diretor, qual filho qual deles tu acha que é o melhor? Ele faz essa pergunta pro diretor. E o diretor não sabe responder, porque essa é uma pergunta... não tem resposta, né? O que é o certo, o que é o errado, o que é o melhor, o que é o pior é muito subjetivo, né? E não tem resposta. Então aí que tá a moral, sabe? Aí que tá a genialidade desse filme também, porque o pai no final decide fazer meio que uma roleta russa. Ele coloca tanto a mulher, os dois filhos enfaixados, ele coloca um capuz na cabeça, meio funny games, meio violência gratuita, e ele fica girando com uma espingarda, e ele atira 1, 2, 3 vezes, ele erra todas, mas na 4ª vez, ele acerta o filho no peito, mano. E a última cena, velho, ela me lembrou 2 finais, talvez não tenham nada a ver com o filme, mas são 2 finais da série Sopranos, e o final de Todo Mundo Odeia o Chris, que é baseado no final de Sopranos, se você não sabia, aí fun fact, que é um final muito ambíguo, que se passa num restaurante muito parecido. Única cena em que a família tá junta, em que a família tá, digamos assim, normal, que seria uma família normal, é na cena final. Depois que o garoto morreu, a filha e os pais vão pra essa lanchonete, eles estão comendo ali, eles estão esperando a comida, e quem entra é o Martin, e eles não falam nada, eles só olham pra ele como se ele fosse um servo sagrado, como se ele fosse algo sagrado, um ser divino, tá ligado?
E o filme termina aí, com ele saindo, dá uma tela preta e créditos rolam. Então, mano, este filme, velho, do Yorgos Lanthimos não é o meu favorito, mas ele entra com certeza no top 3. Ainda eu acho que o meu favorito é Dentes Caninos. Mas antes de tu sair do vídeo, minha irmã e meu irmão, se tu tá fazendo uma outra coisa aí, lavando a louça, trabalhando no Photoshop, eu tô ligado. Presta atenção, porque eu venho aqui no final do vídeo convidar você a participar da nossa área de membros aqui do canal. Por R$ 7,99 tu pode ter acesso a conteúdo exclusivo, a nosso servidor no Discord, onde a gente fala sobre o Oscar, sobre BBB, assuntos em geral. A gente tem nosso clube do livro. É um servidor que tá muito organizado, eu acho que vale super a pena você se tornar membro pra entrar lá e entrar na nossa comunidade. E também, por final, pra ajudar o canal, caso você não queira ter, assim, não quero participar de servidor Discord, não quero, só quero ajudar o canal, também é muito bem-vindo. Lembra que se tu tá no iPhone, velho, faz pelo desktop, que tu paga um pouco menos. O iPhone cobra uma taxinha que não vai pra mim. É isso aí, vai estar apoiando muito mesmo o canal. E aqui, ó, spoilerzinho. Estão pedindo muito pra eu postar o vídeo de Amanhecer parte 2 e eu já vou falando aqui. Gente, esse vídeo vai sair só para membros e ele vai ficar um bom tempo só para membros. Então, se tu quiser ver o vídeo logo quando ele sair, já fica ligado aí. Tamo junto, minha irmã e meu irmão. Até a próxima.